Senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão, esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual da Sociedade Espírita de Coraci. Hoje, no capítulo Estudos do Evangelho, analisaremos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os puros de coração. E também destacaremos, juntamente com as questões do Livro dos Espíritos. Instruções dos Espíritos 2. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. Qual o real conceito de ver? A palavra ver é o termo que se refere ao sentido da visão, que dispõe os seres humanos e os animais, juntamente com o paladar, a audição, o olfato e o tato. Ela é uma das disposições sensoriais mais destacada do ser humano. Esse termo também é usado para outras questões e situações da linguagem coloquial, tais como a percepção que obtemos de algo, seja com a inteligência ou com qualquer um dos sentidos. O reconhecimento com a atenção de alguma questão analisada. O reconhecimento de uma pessoa que realiza sobre o estado físico de outro ser. A visita que se faz a alguém. A apreciação de um espetáculo, constatar algo ou alguém que se encontre num lugar indicado ou que se sabe que pode estar lá. Adiantar-se a um acontecimento futuro e preveni-lo. E como sinônimo de ações tais como considerar, julgar, refletir, entre outras. Ver além da matéria e das aparências. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos de caprichos da sorte, nada mais são do que efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, ele nos aponta o caminho quando diz: quem matou pela espada perecerá. A palavra que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Somos sempre punidos naquilo que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, por exemplo, é que a vista foi para ele uma causa de queda em uma vida anterior. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para outra pessoa. Ele pode ter causado este mal a um próximo seu. Pode alguém ter ficado cego
pelo seu excesso de trabalho que ele lhe impôs, ou ainda, em consequência de maus tratos, de falta de cuidado, etc, etc. E então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, ainda na pátria espiritual, pode ter escolhido essa expiação aplicando a si próprio estas palavras de Jesus: se vossos olhos for motivo de escândalo, arrancai-o. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos e ao espírito de verdade: o espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais? Assim não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? E os espíritos responderam: é bem verdade que, reencarnada, a alma encontra nas atribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis em geral que o morto já não sofre mais. Mas isso nem sempre é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, mas, segundo suas faltas, e as faltas que tenham cometido, pode ter dores morais, mais cruciantes até. E numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. O mal rico, por exemplo, passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. Aquele que abusa da sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer um senhor mais duro do que ele. Mais duro do que ele tenha sido. Todas as penas e atribulações da vida são expiações de faltas cometidas em outra existência. Quando não se trata de consequência das faltas cometidas aqui mesmo, na existência atual. O homem que se crê feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforço para se melhorar. Em geral, ele começa a expiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, mas certamente também a expiará numa outra existência tão material como essa. Kardec fez mais uma pergunta aos espíritos: as vicissitudes da vida são sempre as punições das faltas atuais? Se tudo o que sofremos, se todas as dificuldades que passamos são punições das faltas atuais? Essa foi a pergunta. Não. Já o dissemos, responderam os espíritos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmo, quando no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas em uma outra existência. Aqui, como na pátria espiritual, é dado por Deus ao homem usar o seu livre-arbítrio e assim escolher provas que a sua consciência diz que mais rapidamente expiará as suas faltas. Porque jamais a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. E por isso é que ele, que é justo aos vossos olhos, vê-se frequentemente atingido pelo seu passado.
Repetindo, é por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. Em uma noite do ano de 1863, um dos componentes do grupo levou para a reunião uma menina que havia ficado cega, com a intenção de rogar a intercessão dos amigos espirituais em favor dela. Os demais companheiros do grupo aceitaram a sugestão. E após os estudos de praxe, ocasião em que tiveram a oportunidade de buscarem o contato com a espiritualidade através da mediunidade, um dos presentes lembrou-se de um espírito muito amado na França e resolveu evocar a presença de Jean-Marie Baptiste Vianney, também conhecido como Cura de Ars. E para a alegria de todos os presentes, o benfeitor espiritual se manifestou e, utilizando-se das faculdades mediúnicas de um dos participantes da reunião, falou a todos os presentes, deixando uma mensagem de consolação e esclarecimento. Eis a mensagem. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aí e a cure? Não é isso que todo mundo quer, na verdade? Por que alguns não são curados? Porque mesmo curado dessa ou daquela doença, surgem novas doenças. Pergunta-se, por que, mesmo curado dessa ou daquela doença, surge uma nova doença? A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram com o corpo totalmente limpo. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era um samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela, pobre criança. Que ore e espere. Eu não sei fazer milagres. Eu, sem a vontade do bom Deus, todas as curas que obtive e que conheceis, não se atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração:
Meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. O Espiritismo tem a proposta de curar o corpo. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá a força e a coragem vos serão dada e talvez também a cura que temerosamente pedistes como recompensa da vossa abnegação. Repetindo, após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dada, e talvez também a cura que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. Força, coragem, abnegação e resignação. Kardec fez a seguinte pergunta ao Espírito de verdade: o que acontece com o homem que, sem praticar mal, nada fez para se libertar das influências da matéria? E a resposta foi a seguinte: desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário, e é assim que pode prolongar os sofrimentos da sua expiação. E continuou o espírito evocado dizendo: mas desde que aqui me encontro, numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar os vossos olhos se ele fosse mau, e que mais valia atirá-los ao fogo, que será causa da vossa perdição. Ah, meus amigos, quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que, na expiação, foram punidos pelos olhos. Seus olhos não será a causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas. Podem ver mais do que vós, que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres, sofredores, e devolvê-los à luz, eu digo a mim mesmo: alma querida, por que não conhece todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Então não pediríeis para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na tua cegueira. Por isso Jesus disse: cegos guiando cegos, não compreendemos o que realmente importa. Kardec fez uma pergunta aos espíritos: há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que, não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesma, estão livres de cuidado.
Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior? Conheces muita gente assim? Responderam os espíritos. Se o acreditas, engana-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir, então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabeis que o espírito não pode adquirir conhecimento e se elevar, senão através da atividade. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta. E semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer. Sabeis também que cada qual terá de prestar conta da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal para a felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito, a da infelicidade na razão do mal e dos infelizes que se tenha feito. E continuou então o espírito evocado. Oh, sim, bem-aventurado o cego, que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, ver as almas e pode lançar-se com ela nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. Olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Nós devemos buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Saulo precisou ficar cego para ver, e vendo, se tornou Paulo. E o Espírito evocado disse ainda: crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora e cega. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe, se essa alegria não seria a tua perdição. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor. Mas por tua vez, ora, e sobretudo pensa em tudo o que venho te dizer. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Nota: quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar sua causa numa vida anterior. Uma linda noite, um lindo dia, uma feliz semana para todos. Muito grato pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. E que Deus
permaneça em nossos corações.